Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu apresento aqui nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel 6 é para o Instagram. Para ir ao YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919. Temos também o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. E ainda o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Se você digitar no campo de busca aí da internet Paulo Roberto Maciel, Maciel chega lá. Liturgia referente ao dia 19 de agosto de 2025, terça-feira, 20ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase, pelo menos na liturgia dominical, ao evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa escolha, ou seja, o presidente da celebração eucarística ou da palavra pode optar por uma missa em memória a São João Eudes, presbítero. É uma memória facultativa, aí a cor é branca. Primeira leitura do livro dos Juízes, capítulo 6, versículos do 11 ao 24a. Naqueles dias veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho que havia em Efra, e pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava sacudindo e limpando o trigo na eira, para o esconder dos madianitas, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Gedeão respondeu: "Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas por que nos aconteceu tudo isto. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas." Então o Senhor voltou-se para ele e disse: "Vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio." Gedeão replicou-lhe: "Dize-me, te peço, meu senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai." O Senhor lhe respondeu: "Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem." E Gedeão prosseguiu: "Se achei graça diante de ti, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Não te afastes daqui até que eu volte com uma oferenda para te apresentar." E o Senhor respondeu: "Ficarei aqui até voltares." Gedeão retirou-se, preparou um cabrito e com uma medida de farinha fez pães ázimos, pôs carne num cesto e o caldo numa vasilha. Levou tudo para debaixo do carvalho e lhe apresentou. O anjo do Senhor lhe disse: "Toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre esta pedra e derrama por cima o caldo." E Gedeão fez assim. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Levantou-se então um fogo de pedra e consumiu carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Percebendo que era o anjo do Senhor, Gedeão exclamou: "Ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face." Mas o Senhor lhe disse: "A paz esteja contigo. Não tenhas medo, não morrerás." Então Gedeão construiu ali mesmo um altar ao Senhor e o chamou: "O Senhor é paz." Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha,
uma manifestação de Deus através de anjos para Gedeão, personagem do Antigo Testamento. Agora o Salmo responsorial, Salmo número 84 na Bíblia Vulgata e 85 na Bíblia de Jerusalém, versículos 9, 11 a 12, 13 a 14, refrão 9b. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Repitamos. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. O Senhor anunciará para o seu povo. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Repitamos. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Agora é o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 19, versículos do 23 ao 30. Vamos aclamar primeiro o Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico para nós, se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza, a fim de nos enriquecer mediante sua pobreza. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus. Evangelho interessante. Muitos já sabem mais ou menos algum tipo de reflexão, mas nós vamos passar aqui as reflexões que pesquisamos. Mateus capítulo 19, versículos do 23 ao 30. No livro Palavra e Vida, temos a seguinte explicação:
Há duas coisas para recordar neste evangelho. A primeira é que algo tem a ver com as posses e com o seguimento de Jesus. É contínuo no evangelho o chamado a deixar tudo e seguir Jesus. Parece que quando se possuem coisas, é necessário abandoná-las. Para seguir Jesus é preciso ir livre das coisas materiais. E a segunda é que não é preciso ficar chateado, porque abandonamos tudo, sempre restam apetrechos e coisas demais na mochila. É necessário libertar-nos das coisas que vamos nos apegando pelo caminho e que nos impedem de continuar a seguir Jesus. O que devemos fazer é evitar o apego às coisas materiais. Ter dinheiro, ter posses, não é pecado. Pecado é o apego excessivo às coisas materiais. Temos aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também uma reflexão sobre Mateus 19, versículos do 23 ao 30. Jesus mostra até que ponto a riqueza pode escravizar uma pessoa. Nem todo rico é reprovado por Deus. Existem alguns que têm dinheiro e situação privilegiada, mas ao mesmo tempo partilham o que possuem com os necessitados e com instituições filantrópicas. O rico, em termos evangélicos, é aquele que, em vez de confiar em Deus, confia somente nos bens acumulados. Em vez de ajudar o próximo necessitado, explora-o. Desse modo, acaba se tornando autossuficiente em relação a Deus e fechado em relação aos semelhantes. Quem assume esta atitude de espírito caminha na direção contrária da salvação. Entretanto, a misericórdia divina se volta também para ele, pois para Deus tudo é possível. Felizes, porém, aqueles que são capazes de abandonar tudo para seguirem o Senhor Jesus. Bem, Deus não é contra os ricos, mas sim contra o apego excessivo aos bens materiais. Tanto é que José de Arimateia era rico e deu um túmulo para sepultar Jesus. O túmulo onde Jesus foi sepultado era de um rico homem de Jerusalém, São José de Arimateia. Nicodemos também ajudou, né? Ele ajudou no sepultamento, fornecendo uma grande quantidade de perfumes para o sepultamento do corpo de Jesus. Nicodemos era outro rico. Davi era rico, o rei Davi, e Jesus é chamado de filho de Davi. Então, Deus não é contra os ricos, isso tem que ficar bem claro, mas é contra o apego excessivo ao dinheiro que muitas pessoas, possuem. Vamos agora à reflexão do livro O Pão Nosso de Cada Dia, sobre Mateus 19, versículos de 23 a 30. Nós saímos do ventre de nossa mãe e nos voltamos à terra. Mas aqui não é nem nós, é nus. Nus, pelados. Saímos do ventre da nossa mãe e nus, pelados, voltaremos à terra. Conforme Jó, o livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 e seguintes. Pelo menos nesse sentido, todo ser humano, no fim, cumprirá o preceito do Senhor de abandonar tudo e tornar-se pobre como uma criança. Cada um levará consigo sua verdadeira riqueza, não os bens acumulados, mas os bens compartilhados, a fé em Deus. O que Jesus diz ao jovem rico não é um conselho evangélico, mas é a perfeição. Jesus quer a perfeição. Não é um conselho para quem pretende ser mais perfeito. É a perfeição que o Evangelho de liberdade oferece a todos. Homem perfeito, maduro e completo é quem vive tudo como dom recebido e dado e recebido. Só assim se torna filho e vive o mandamento de amar com o mesmo amor com o qual fomos amados por Jesus. Rios de tinta escorreram em muitas direções na interpretação dessas palavras de Jesus. Muita coisa foi escrita. Lucas
as torna ao pé da letra. Jesus realiza hoje o Ano Santo. A igreja, pondo-se atrás dele em seu seguimento, leva adiante a sua salvação, praticando a fraternidade em total liberdade, pois ninguém é obrigado a isso. Orígenes diz que os ricos devem partilhar os bens materiais com os pobres para terem parte em seus bens espirituais. João Crisóstomo alerta que a pobreza interior é necessária, mas não é suficiente, é preciso ajudar os pobres com as próprias riquezas. São Basílio, exorta os próprios pais de família a desfazerem-se de suas riquezas, entendidas como supérfluo, para não contrariarem o mandamento do amor que exige certa igualdade entre os seres humanos. O comum dos cristãos procurou viver essa palavra de Jesus, evitando os dois extremos do amor à riqueza e da posse que prejudica os irmãos, por um lado, e da miséria que prejudicaria o próprio ser humano, em cujas mãos o Criador colocou a riqueza dos bens criados. A palavra radical de Jesus, na verdade, só é válida na medida em que é entendida como sinal profético daquilo que todos são chamados a viver. Viver a pobreza radical é testamento visível daquela liberdade evangélica em relação às coisas que somos chamados a ter para amar a Deus e servir aos irmãos. Na mesma linha estão a castidade e a obediência. A primeira em relação às pessoas, a segunda em relação a nós próprios. Nem todos compreendem e, naturalmente, nem todos abraçam essa palavra. A alguns, porém, Deus dá o dom, como o diz belamente o apóstolo São Paulo. Cada um tem o próprio dom. Quem de uma maneira, quem de outra. Isso está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Nem todos seremos como Francisco de Assis ou como Madre Teresa de Calcutá. Mas aí, ai da igreja e ai do mundo, se não tivessem um Francisco tão pequeno e uma Teresa tão generosa como a de Calcutá. Não só, ai de nós, se não procurarmos viver a seu modo e na sua medida aquele amor pelos últimos, que os dois tão admiravelmente testemunharam, Francisco e Teresa de Calcutá. Que agora nós tenhamos esta consciência. O caminho para a vida passa, para todos, pela pobreza, pela humildade e pelo serviço. A acumulação e riqueza, orgulho e domínio são armas de que o inimigo da vida se serve para escravizar-nos. E atenção, o que se fala dos bens materiais vale também aos bens intelectuais, morais, espirituais. Tudo é um bem que se recebe para se dar a outrem. Num horizonte religioso, tudo é um dom que o Pai dá aos filhos para que esses compartilhem com irmãos e irmãs. A cada um é dada uma manifestação do Espírito para a utilidade comum. Então, quando se fala aqui em dons materiais, não é só riqueza de dinheiro, não. Você que tem muita inteligência, passe para o outro. Não fique guardando para você para levar por túmulo, não. Muita gente guarda a sua inteligência, sua sabedoria para levar para o túmulo, para debaixo da terra. E não passa para ninguém, é egoísta, é autossuficiente, é arrogante. Então temos que pensar nisso. Transmita seus bens intelectuais, morais e espirituais para a sua salvação. Não seja egoísta. Bem, agora temos os santos do dia, que são aqueles que não foram egoístas. Os santos foram altruístas. Santo do dia 19 de agosto, São João Eudes.
De acordo com o texto do padre Valdo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista, João Eudes nasceu em 14 de novembro de 1601 na pequena vila de Ry, no norte da França. Era primogênito de Isaac e Marta, que tiveram 7 filhos. Cresceu num clima familiar profundamente religioso. Estudou com os padres jesuítas, dedicando tempo diário para a oração na capela do colégio. Em 1623, com o consentimento dos pais, foi para Paris, onde ingressou na congregação do Oratório. 2 anos depois recebeu sua ordenação, dedicando-se integralmente à pregação para o povo. Quando em 1627 estourou a epidemia da peste, João Eudes percorreu as vias mais distantes e esquecidas. Como sensível pregador, levou a palavra de Cristo, dando assistência aos doentes e suas famílias. Manteve-se inconformado com o contexto social que evoluía perigosamente, onde as elites dos intelectuais valorizavam a razão e desprezavam a fé. João Eudes, sabendo interpretar esses sinais dos tempos, fundou em 1643 a Congregação de Jesus e Maria, cuja missão é a formação espiritual e doutrinal dos padres e seminaristas, e a pregação evangélica inserida às necessidades espirituais e materiais do povo. Também fundou a Congregação das Irmãs do Bom Pastor. Com os seus missionários, João Eudes dedicou-se à pregação de missões populares num ritmo de trabalho simplesmente espantoso. Coube a João Eudes a glória de ter sido precursor do culto da devoção dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Morreu no dia 19 de agosto de 1680. São João Eudes, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 19 de agosto, São Sisto III foi Papa, de acordo com o site do Vaticano. Papa desde o ano 432, Sisto III destacou-se pela luta contra os hereges. Luta contra as heresias de Pelágio e Nestor e pela reconciliação entre os patriarcados de Antioquia e Alexandria. Consolidou o dogma trinitário e construiu a Basílica de Santa Maria Maior, Santa Maria Maggiore. Faleceu em 440, no ano 440, e foi sepultado em São Lourenço, fora dos muros, em Roma. Santo do dia 19 de agosto, São Magno, mártir no Lácio. De acordo com o site do Vaticano, em 285, Magno foi um dos soldados da legião tebana, liderada por São Maurício, que se recusaram justiçar os cristãos na região de Valés, atual Piemonte, por ordem de Maximiano. Descoberto pelos seus perseguidores nos Alpes, onde se dedicava à evangelização, morreu como mártir. São Magno, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. São Luís de Tolosa é santo do dia 19 de agosto, de acordo com o site franciscanos.org.br. Ludovico, variação do nome Luís em italiano. Ludovico de Anjou, embora de descendência francesa, nasceu na região de Sardenha, na Itália, em 1274. Era o mais velho entre os 14 irmãos. Sua mãe era Maria, sobrinha da Santa Isabel da Hungria e irmã de 3 príncipes que também chegaram a ser reis e santos: Estevão, Ladislau e Henrique. Seu pai era Carlos II de Anjou, rei de Nápoles, Sicília, Jerusalém, Hungria e filho do Papa Inocêncio II.
Ludovico era ainda sobrinho-neto de São Luís IX, rei da França. Em 1284 iniciou-se a crise da Casa Real de Anjou, na Itália meridional, a Itália situada mais ao sul. O pai de Ludovico tornou-se prisioneiro dos reis de Aragão, da Espanha, e sua liberdade foi concedida depois de 3 anos mediante troca de reféns. O rei espanhol Afonso III exigiu que esses fossem os 3 sucessores diretos do rei Carlos II, Ludovico, Roberto e Raimundo. Todos foram maltratados e Ludovico mais ainda, pois era o mais velho e tinha 13 anos de idade. O rei de Aragão nutria raiva pela política do Papa e do rei de Anjou e quebrou acordos firmados antes da troca dos reféns, colocando os príncipes no cativeiro durante 7 anos. Ludovico já estava acostumado com a vida de penitência, pois desde pequeno não dormia na sua cama real, preferindo o chão duro e frio. Assim, o período do cárcere só cristalizou a santidade do jovem. Era deixado junto com os leprosos, dos quais cuidava com zelo e carinho também, sem temer o contágio. Olha só, ele não tinha medo de pegar a doença. Isso é que é importante. E fazia porque era caridoso e assim imitava o sofrimento de Cristo. Ao contrário, né, de sentir medo, ele sentia que era motivo de felicidade, pois poderia sofrer um pouco e imitar Cristo na cruz. O período do cativeiro foi acompanhado por frades da Ordem de São Francisco, como o Frei Jacques Deuze, depois eleito Papa. Ele que presenciou e registrou curas prodigiosas por intercessão de São Ludovico. Olha que importante, hein? Um futuro Papa presenciou, né, os milagres por intercessão de São Luís de Tolosa, ou São Ludovico. Também acompanhou o jovem príncipe quando ele adoeceu gravemente, testemunhando a sua milagrosa cura e a decisão de tornar-se um simples frade franciscano. A paz voltou entre as famílias reais de Aragão e Anjou, e em janeiro de 1296, os 3 príncipes foram libertados. Assim que chegaram a Nápoles, Ludovico renunciou ao trono real em favor de seu irmão Roberto. Ingressou então na vida religiosa no convento de Araceli, dos franciscanos, em Roma. Em maio do mesmo ano voltou para Nápoles, onde recebeu as sagradas ordens, mas foi chamado pelo Papa Celestino V, que o queria bispo da diocese de Toulouse. Olha aí porque se chama Luís de Tolosa ou Toulouse. O Papa o queria bispo da diocese de Toulouse, na França, que estava vaga. Ludovico, devendo obediência, aceitou. Porém, sendo um frade franciscano, dispensou a luxuosa residência episcopal, preferindo a pobreza dos conventos da Irmandade. No entanto, muito enfraquecido, pegou tuberculose. Apesar disso, foi a Roma assistir à canonização de Luís IX, rei da França, seu tio-avô. A fadiga da viagem agravou a doença e ele acabou morrendo no dia 19 de agosto de 1297, aos 23 anos de idade. O bispo Ludovico de Toulouse foi proclamado santo em 1317 pelo Papa João XXII. Frei Jacques Deuze, que presenciou sua penitência e suas curas milagrosas durante o cativeiro. As famílias da realeza de Anjou e de Aragão, unidas, presenciaram a cerimônia. Olha aí que importante história, hein? História desse santo, que pode, né, ter 2 nomes aí, você vai ver, Luís de Tolosa ou também Ludovico, São Ludovico. Ok? São Ludovico, rogai por mim, rogai por nós. São Luís de Tolosa, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Olha Deus acolhendo a mim, acolhendo a você, acolhendo a todos nós.
Jesus nos acolhendo. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui no seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 / repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, ou simplesmente escreva Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.